Vamos à nossa próxima aula, certo? Nossa aula de história, onde nós iremos trabalhar Roma antiga, tá? A gente vai sair lá da Grécia agora e vai entrar numa nova civilização, que é a civilização romana. Aqui eu tenho as duas imagens para vocês do Coliseu, né? Onde eram feitas as apresentações em Roma, e aqui uma loba alimentando duas crianças, que é a chamada alfa-loba, né? Onde é aqui onde se contam a história lendária de Roma, onde os dois irmãos Romeu foi justamente, e Lácio foi justamente lá criado, né, por uma loba, né? E ele era alimentado e depois voltaram à cidade de Lácio e fundou a cidade chamada de Alba Longa. Mas essa aí é uma tradição mitológica, tá? Não é totalmente comprovada, não existem documentos que falem sobre isso, certo? A localização geográfica, a Península Itálica, ela é banhada pelos mares Adriático a leste, Tirreno a oeste e Jônico e Mediterrâneo ao sul. Aqui eu tenho o mapa, tá? Aqui, ó, o mar Terreno, o mar Jônico, o mar Mediterrâneo. Muita gente diz que o formato da Itália, de Roma, de Itália, é uma bota. A sua composição, os povos que fundaram essa região foram três, né? Os italiotas, os gregos e os etruscos, certo? É o que dizem que esses povos, eles migraram e acabaram formando a cidade de Itália, né? Isso são chamados, então, aí de povos fundadores, tá? A Roma Antiga, ela é dividida ela foi uma civilização poderosa, tanto é que ela conseguiu dominar toda a Grécia, formando aí um império macedônico. Tem, lógico, evidente, como eu já acabei de falar, um grande império, legado para o direito e religião. O catolicismo foi uma religião que foi aceita em Roma, mas logo no início não, certo? Isso aí só já depois, no império, é que o catolicismo, ele aí se torna uma religião aceita, tá? Quando a gente fala aqui, a Roma, ela é dividida em três períodos: o período monárquico, que acontece em 753 a.C., o período republicano, que vai até 1509 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. a 476 d.C., quando aí vai começar a Idade Média. Porém, hoje nós iremos estudar apenas o período monárquico e o período republicano, certo? Na história lendária de Roma, como tem lá no início aquela loba, tá? Alimentando duas crianças, eles contam, tá? Que uma disputa pelo poder levaram o rei Amúlio a destronar o seu irmão mais velho Numitor. Então, para garantir-se no trono, ele colocou a filha de seu irmão, tá? Reia Silvia, num templo como Vestal, a fim de que não tivesse herdeiros. Porém, engravidada pelo deus Marte, ela deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, então, decidiu eliminar esses filhos para que não tivesse nenhum descendente, para que ele não perdesse o poder. Rômulo e Remo foram jogados em uma cecha no rio Tibre, amamentados por uma loba e depois criados por um casal de pastores. Os irmãos sobreviveram, mais tarde depuseram Amúlio, colocando novamente seu avô Numitor no poder. Mas isso aí é uma história mítica, certo? Então, ela não é uma história que realmente ela é comprovada. 753 inicia-se ali um período monárquico, né? A minha sociedade, ela é formada por patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem seriam, então, esses patrícios? Esses patrícios, eles seriam a classe dominante, os aristocratas, os grandes proprietários de terra. Os clientes, eles eram dependentes dos patrícios, eles trabalhavam para os patrícios. Os plebeus, eles eram livres, mas eles não tinham direitos. Era a classe que mais sofria. Por quê?
porque eles não tinham uma assistência social, eles não tinham direitos a nada, certo? Então, esses plebeus, eles eram a classe mais sofrida. É tanto que chega num período em que é chamado de política do pão e circo, onde os monárquicos, eles davam pão, eles davam farinha, davam água para que esses povos eles se alimentassem, saciando assim a sua fome. E o circo eram as apresentações teatrais que eram feitas em praça pública, certo? Então aí, a fim de entreter esses povos pobres, eles davam a animação, né? As apresentações artísticas, e alimentava eles apenas com farinha e água ou pão seco, certo? Durante muito tempo, então, Roma foi uma cidade-estado, essencialmente agrícola. Segundo a tradição, teria sido governada por 7 reis, 4 latinos ou sabinos: Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Arco Márcio. Os 3 estrucos, Traquino, Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio e Soberbo. A administração política ficava por conta do rei, que também acumulava o cargo de sacerdote. Seu poder era fiscalizado e controlado pelo Senado, que era composto, lógico e evidente, por povos mais anciões. Os escravos por dívida. Quem eram esses escravos por dívidas? Esses escravos por dívida eram justamente os clientes que dependiam dos patrícios para sobreviver, certo? Aí aqui eu tenho os privilégios dos cidadãos das cidades antigas se originavam da condição de proprietários rural. Quem tinha propriedade rural era aqueles grandes latifundiários. Quem eram eles? Os patrícios, como eles se diziam, os descendentes dos latinos, dos etruscos, certo? Então, eles se consideravam os donos, né? Os patrícios, então, eles tinham grandes poderes políticos, poderes civis, enquanto os plebeus não tinham direito a nada. O período monárquico, então, aí, a minha economia, ele era as atividades agropastoris. Então, o que é que eu posso observar aqui? Eu ainda não tenho comércio, eu tenho só umas atividades pastoris. Agropastoris, ou seja, eu tinha uma agricultura e o pastoreio de ovelhas, de cabras, certo? Então, eu não tinha um comércio, eu tinha só atividades agropastoris, onde eu tinha lá a troca, o escambo, tá? Isso no meu período monárquico, quando fui governado justamente, tá? Por reis. Mas esses reis, eles recebiam ordens justamente dos senados, daquelas pessoas mais velhas. O período monárquico também, a minha política, eu tinha o rei que era eleito pela comita curiata. O que essa comita curiata era, professora? Era uma assembleia. E essa assembleia só era feita justamente por pessoas, pelos patrícios ou por anciões. O Senado, ele tinha a função de tomar as decisões e controlar o rei. Ou seja, o rei só poderia fazer alguma coisa se o Senado aprovasse. E esse Senado, ele era composto justamente por quem? Por anciões, tá? O período monárquico, a gente tem as características. Os últimos reis desse período tentaram diminuir a ação do Senado, ou seja, eles tentaram aumentar o seu poder e diminuir o poder do Senado. Em resposta, com o apoio dos outros patrícios, eles implantaram a República em 509 a.C. Como assim, professora? Esses reis, como eles queriam tomar conta de todo o poder romano, o que é que acontece? Esses anciões juntaram a um grupo de patrícios e implantaram uma república. A partir do momento que a república ela foi implantada, saiu o poder do rei. E começou então aí um governo oligárquico aristocrata que fez crescer ainda mais as desigualdades sociais. Então, foi na minha república onde a minha sociedade romana menos favorecida sofreu ainda mais com as desigualdades sociais. O Senado, ele continuava a existir, ele era composto por 300 homens, tá? Esses 300 homens, eles eram
justamente 300 membros das famílias mais ricas de Roma. Veja que aí os plebeus, eles não tinham direito, né? Porque eles eram pobres, eram homens pobres que viviam ali à margem mesmo da pobreza, não tinham direitos a nada, nem político, nem também tinham direitos a vidas públicas, tá? Além do Senado, existia também uma Assembleia Centuriata, que ela era composta justamente pelos soldados, tá? Pelos soldados romanos. Aí eu tenho a sociedade. Os plebeus nesse período ganham mais espaço. Aonde, professora? No período republicano, porque vai ocorrer algumas revoltas. E essas revoltas vai fazer com que essa plebeia, esse grupo de plebeus, eles consigam criar a tribuna da plebe, que é justamente fazer com que eles consigam ter aí alguns poderes, tá? Veja que na minha monarquia eu só tinha como atividade econômica o agropastoril, que era justamente a agricultura e o pastoreio. Porém, com a expansão do território romano, o comércio começou também a fazer parte, a se expandir, porque Roma ela começou a expandir o seu território para outras regiões, principalmente Cartago. Então, isso fez com que o comércio também se expandisse. Então, eu deixasse de ser totalmente só agricultura e pastoreio e começasse a desenvolver o comércio. No período republicano, a minha política, eu tinha o Senado, né, que era ali composto por 300 membros das famílias mais ricas, os magistrados, tá, que exerciam as funções do poder executivo e judiciário, como ele está dizendo aí. E esse magistério, ele era dividido justamente em 5 partes. Eu tinha os cônsules, né, que era o posto mais importante, e ele era ocupado só por 2 altos militares. E esses militares nada mais eram que quem? Os patrícios. Os pretores, que eles eram responsáveis por implantar a justiça, né? Os censores, que eles faziam as cobranças de impostos justamente para as classes mais baixas. Os edes, que eles eram responsáveis pelo policiamento e abastecimento das cidades. Os questores, eles eram fiscais do tesouro público. Então, foi feita uma divisão. As lutas sociais, os patrícios exigiam cada vez mais a participação dos plebeus no exército. Porém, essa galera, quando ela ia para o exército, elas tinham que comprar seu armamento, elas tinham que comprar tudo. Quando eles não tinham dinheiro para comprar, eles iam do jeito que eles iam, normal, sem nenhuma armadura, certo? O que aumentava ainda mais a cobrança dos impostos. Com isso, os camponeses seguiam para a guerra, abandonando suas terras, e quando voltavam não tinham renda para o cultivo e precisavam pedir dinheiro aos patrícios. Era aí que eles se tornavam um escravo de dívida. Diante disso, a plebe, então, ela passou a reivindicar direitos e melhores condições de vida. Cara, eu vou para a guerra, eu vou guerrear em nome do rei, eu vou guerrear em nome de Roma. E quando eu volto devendo? Não, tem que ter alguma mudança aí. Os protestos, então, eles se iniciaram, tá? Quando os plebeus se retiraram de Roma, negando-se a defender a cidade em caso de ataque, isso resultou ainda mais na criação da instituição dos tribunos da plebe, que é lá aquele tribuna da plebe, que tinha o poder de vetar as leis aprovadas pelo Senado. Era a única decisão que eles poderiam fazer, certo? Aí aqui no meu período republicano, o consulado, como eu já falei para vocês, eles eram compostos por 2 cônsules, justamente por 2 patrícios, né? 2 militares. Eu tenho aqui o período ainda continuando, o tribuno da plebe, que era representante dos plebeus com direito de veto no Senado, ou seja, se eles não quisessem aquela lei, eles poderiam vetar. A comicia de plebes era uma assembleia para eleger a tribuna do plebe, quem iria participar dessa tribuna. O período, as características, em 450 a.C., os plebeus então conseguiram a lei das 12 tábuas, que autorizava que essa galera houvesse uma mobilidade social, ou seja, deixasse de ser uma sociedade estamental,
onde quem era patrício permaneceria patrício, onde era plebeu permaneceria plebeu. Acabou isso. Na lei das 12 tábuas, autorizou o casamento de patrícios e proibia a escravidão por dívida. Um plebeu poderia casar com um patrício. As guerras civis romanas, elas radicam numa luta de anos que reflete a tentativa de ascensão de certos grupos sociais. Qual seria esse grupo social? Os plebeus. Eles conseguiram, então, aí, obter esse reconhecimento político com a criação dos cargos eletivos nos tribunos da plebe. O clima de tensão social atingia uma forma insustentável. A república agonizava porque eles não tinham gente para ir para a guerra. Os grandes senhores apoiavam os chefes militares, por sua vez enriquecidos com os saques. Quando eles conquistavam territórios, eles saqueavam. E o que eles pegavam ficavam para eles. A tentativa de resolução do problema com a celebração de alianças, mas não representava tentativas frágeis de partilha do poder, tá certo? Com isso, resumiu a disputa entre dois personagens com um apagamento do terceiro. No primeiro, a disputa entre Júlio César e Pompeu, e no segundo, entre Marco Antônio e Augusto, ficando, respectivamente, Crasso, Lépido e Lépido na sombra. É isso aí que a gente entra no primeiro triunvirato, certo? Onde Roma ela é governada por três governadores: Júlio César, Pompeu e Crasso. Porém, vai acontecer algumas coisas em 27 a.C., quando Otávio surgiu do caos das guerras civis, sem qualquer rival importante, adotou o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Porém, Crasso morreu, Pompeu quis tomar, mas Júlio César conseguiu ganhar e se tornar um dos imperadores. O Otávio Augusto, né, que era lá seu sobrinho, ele se tornou o primeiro imperador de Roma. Será necessário o gênio político deste homem e dos seus conselheiros para habilmente resolver por alguns séculos o problema romano. Ou seja, foi justamente no governo de Augusto, de Otávio Augusto, que Roma conseguiu resolver os seus problemas, certo? As desigualdades sociais, elas diminuíram e ele conseguiu expandir ainda mais o seu território. Aqui eu tenho algumas imagens das guerras civis e aqui eu tenho as três imagens de Pompeu, Júlio César e Crasso. Crasso morreu porque Roma foi dividida em três territórios. Um governado por Pompeu, um governado por Júlio César e um governado por Crasso. Quando Crasso morreu, Júlio César e Pompeu começaram a disputar para quem ficava com aquele território de Crasso. Júlio César, assim, ganhou, se tornou aí um imperador. Ele morreu, Júlio César morreu, e o seu sobrinho, Otávio Augusto, toma esse poder para ele, certo? Ele é eleito pelo Senado. E aí é justamente no reinado, no império de Otávio Augusto, que Roma consegue o seu apogeu. Bom, vocês vão assistir o filme Pompeia, tá? Procurem no YouTube, procurem em qualquer lugar, na Netflix, onde vocês acharem. Assistam o filme Pompeia e vocês vão fazer uma relação entre a política e a sociedade romana. Na política vai ter algumas causas que vocês vão achar interessante e eu quero que vocês façam isso. Lembrando, pegou pela internet o resumo ou essa relação, vai ser cortada, certo? Vai ser cancelada o seu trabalho. Esse trabalho eu vou falar com vocês no grupo como é que vocês vão me entregar. Tchauzinho.